Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou falar com vocês sobre algumas questões que ficam a serem desacomodadas pelos ambientes e os recursores que nós chamamos de cientistas, né? Aquelas pessoas que estão na linha de frente das pesquisas. E existem muitas pesquisas, principalmente acadêmicas e científicas, que elas não ficam no retrato social, né? O qual distende conhecimento da sociedade. Então tem vários tipos de pesquisas e vários tipos de academias que dizem revelar essas pesquisas a partir de planos. O plano de elaboração mais contingente da representativa dos dados é buscar referencial do quão a pesquisa está para com um homem, um ser humano. E depois desse faz as distensões desse para o meio e faz as correlações dessas distensões. A gente tem na área das pesquisas várias distensões das pesquisas iniciais feitas com esse homem, revelando esse ser nas suas várias diversões de ser em relação a uma matéria, a um fim, a uma temporada na vida, nesse plano terrestre. E aí, cientificando isso com os dados, né, foi ressemeando esses dados e reflorescendo a engenharia dos nossos processamentos da matéria. Com base nisso, a gente chegou a controlar matérias antes não controladas por nossas versões de viver. Só que existe um paralelo que diz responde a isso, né? Que aparentemente demonstra uma relação de desproporcionalidade. Quanto mais o homem se desverte, redefinindo suas funções na vida para de saber divertir mais de várias formas, aparentemente parece que ele se esquece ele esquece o que realmente significa divertir e se desengana, desencontrando o que realmente o diverte. E nesse desengano, os nossos observadores, principalmente os da área, os de qualquer área, mas principalmente os da área que procuram fazer esses descontroles para poder desentregar a nós uma revelação do que a gente foi, e será, se continuar usando ou se performando sobre determinada forma na vida, né? Se a pessoa continuar se compondo a partir de determinadas formas, fora das receitas já pré-estabelecidas, haverá danos. Isso aí é um coeficiente de conhecimento matemático que expede do dano tanto dos lados sociais, dos lados da engenharia, dos lados das advocações,
e também, principalmente também, para os lados da saúde, que é a ambição de conhecer toda toda a representação desmaterial na organização inorgânica das descomportações fisiológicas, químicas e biológicas, né, nesse eixo de vetores de ser, né, consumido por os dissaberes. E aí, sobre esses dissaberes, né, e aquelas pessoas que sorriem, né, sorriem em uma efervescidade desentendida por nós por dissaberem essa correlação científica, nos faz pesquisar também, né, e criar laboratórios internos. E aí é que tá. Engana-se quem acredita que cirurgia, processos científicos, o entendimento e a capacitação detectiva da revelação de dados está só dentro dessas academias, né? Existem vários tipos de doutores, vários tipos de relação, vários tipos de detecção sobre vários tipos de expoentes, né? E você é um expoente, você é um cara que revela da sua instituição, correlacionada com o acolhimento de relação sobre uma matéria. Você colhe dados e diz revelar esses dados colhidos sobre a sua performance. E isso é harmonia, né? E a isso a gente tem a essa expressão. Só que dentro dessa correlação harmônica, tem cada vez crescido a janela da desarmonia. Principalmente as desarmonias que desocupam a sensibilidade. Ora, se tem mais de um elemento que recebe sensibilidade em um ambiente, a dessensibilização desse mais um é consentida. E esse consentimento orgânico alquimicamente desorganiza as estruturas físico-químicas que celebram dos nervos as contrações e as desinjeções colinérgicas que os vasos e os ritmos de ser e estar nesse ambiente desocupam-se, né? E aí existe a digitação diferencial do nojo, né? Do nojo que a sensibilidade diferencial sente, tanto para positivo quanto para negativo. No feedback da eletrodinâmica de nós mesmos, na teoria dos corpos em massa, de movimento em atomicidade conjunta, né, buscando ressonância e desressonância para poder se movimentar e tentar ao máximo controlar o expediente de fracionar a energia que chega em nós a partir das moléculas e das digestões delas, né? A gente vai desescrevendo isso e vai renunciando à verdade em muitos ambientes, e essa renúncia digita em nós. Há quem consinta e consiga desentender a harmonia, desconstruindo a revelação a partir das desvacuações. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou desevacuando de mim um entendimento. Só que eu estou nessa porta. Eu poderia dos orifícios
poderia revelar também tudo que eu consinto de ostentar controle de mim para com uma matéria e descarregar um produto que é a função somática das sensibilidades que enaltece diferencial no versículo do ambiente, né? Naquela constante ressentida, né? Dentro de um campo, eu consigo revelar e dizer qual que é a tomada. E aí é claro que vários campos conseguem revelar essas tomadas, né? Tem campos que revelam elas a partir de gêneros textuais, gêneros cinematográficos, né? Gêneros de sei lá, acadêmicos, vamos supor. Mas o que mais consente ser destrutivo, né, nessa consequência, sobre colher as desproporções, né, dos dados, os gêneros interiores, porque toda a dilatação ela representa um superaquecimento, e esse superaquecimento interior ele faz o desentendimento sensitivo, né? Ele quebra a regra e despede o juiz, né? Então, nesse consentimento sistemático, a falta desse juiz que desintegrar a harmonia dificulta os processos internos que são conjuntos, né? Que trabalham em conjunto. Eu não entendo, cara. Igual eu falei, existem vários tipos de pessoas nesse mundo, com vários tipos de laboratórios internos, tentando desentender-se e desintimar com esses paralelos de ambiente que eles operam dia a dia e convivem, né? E às vezes de um laboratório para o outro, a troca de dados e de experiências faz confusões cada vez maiores, né? E aí a gente sempre situa isso como tecnologias, né? O desentender do dilatar da representatividade natural, né? Do consentimento social. E aí quando pensa que não, o desencamar da mente códigos de dissoar essas desimpressões consentidas pelo organismo fazem pessoas acelerar ou desacelerar essas comunicações. Vou dar um exemplo. A pessoa que vai mijar, ela consente o desestrato percussivo de controlar a ejeção de urina. E a própria ejeção e o consentimento harmônico de dissentir isso, a partir da direção orgânica e desse gerenciamento, desentende-se comunicação, né? Só que tem um encamadamento de vestido ambiente, né? Se você tirar esse desencamadamento e fazer a coação, você consegue ler a comunicação, porque sempre a comunicação que a gente faz tem palavra operando o consentir disso. E da palavra que opera o consentir, a gente se virtualiza e se desinstitui a partir dessa virtualidade, adotando elas para o nosso ritmo de harmonizar os estados. Porém, quando a gente sofre lesões,
a gente carrega desarmonias para casa. Quando você vai para o trabalho e volta para casa, só que no trabalho você teve que desoperar, né, com pessoas que na vontade de se qualificar para estar no ambiente, elas acabam se desplodindo-se sinapticamente, tentando digitar coisas arbitrárias à função de estar e de servir ao serviço, no caso. E não tem nada de errado, isso é a personalidade das pessoas, né? Porém, como as pessoas que fazem isso muitas vezes não consentem o mais um que chega para estar no ambiente, e se adequa a isso em um raciocínio consciente, a desconscientização disso pode operar desvios fisiológicos, físico-químicos na pessoa que está na renovação, né? Que procura renovar o veículo de operação, né? Que é o ambiente em função de um produto, um trabalho, de servir a uma comunidade. E aí nessas de distratações e retratações, e nessas de fazer descontos e recontos para poder estar na linha do raciocínio que prestigia uns aos outros como irmãos e irmãs, e que faz de conta que talvez e se fosse você, né, e se você tivesse precisando disso e tal, aí acaba colocando tudo numa linha assim de tudo não faz de conta, né? Porém, cara, acontece isso, entendeu? Muita gente não entende, vive num estado desentendido, desentemido, né? Porém, isso pode fazer configurações, assim como operações, né? A estratégia as pessoas que estudam, elas conhecem esse tipo de operação, né? Os doutores e os descomerciantes de configurações rejeitas, né? Mexendo com a descontração gênica para tentar entrar no núcleo do sujeito e desorquestrar entre textos descodificados um descontrole subversivo da correlação colinérgica que a pessoa se situa estar, né, no dia a dia. E aí o carregar para casa disso tudo fica parecendo como alguém que está numa sala de cirurgia e está fazendo alguma operação cirúrgica para poder ter o pós-cirúrgico e voltar para casa e desbroncar essa cirurgia. Sabe quando o pai grita forte com o filho para poder ensinar o filho? Não há uma desbronca, e essa bronca não faz uma broncoconstrição nos veículos de impulsionar ar. Tanto é que o menino ele fica assim, tem dificuldade para respirar e tudo isso. Isso é uma operação de educação. Então os educadores, eles operam. Só que se você pegar a imagem e descascar toda essa operação, né, a gente tem até a polícia, né? A polícia faz operação direta aí. A polícia e os usuários de drogas, né? Até as pessoas que pedem esmola para você nos sinais, eles fazem operação de renovar as suas lembranças para com as imagens que eles
aparentemente revelam, né? Na sinalização, ó. É só você ler. O camarada tá na sinalização de trânsito. Então ele tá correlacionando no ambiente o estar. Então ele se veste do ambiente e desinverte desse ambiente para divertir você e a sua transdução colinérgica de assimilação disso. E caso você acredite nisso, você espera depreciar isso apagando isso. Se você ressentir isso, você pode descascar da ver e rever a semelhança, a preposição de impulsionar esse rejeito, né, na memória, porque isso é um diferencial. Toda a operação ela difere o que está. Então o resultado dessa operação é a subtração do antes para o depois. E geralmente essa subtração é feita a partir da difração. Difração desse resultado no conjunto todo, que é o C. Geralmente o C a gente se fala na cerebelação. Então, cara, o que eu quero deixar bem claro para você é que as conversinhas fiadas, essas pessoas que ficam se atirando por aí, falando exageradamente, com vários tons e tais, não é porque elas estão felizes, estão e são íntimas umas das outras. Elas estão operando, elas são meio que cirurgiãos. Na verdade, conversas assim, não existe detalhamento, não existe preocupação, não existe afeto. Tudo faz de conta. É tudo refrigerante, tudo sopro de vela. É tudo uma representação cinematográfica, uma cena. Se você se incendiar e se debruçar sobre ela, dar crédito para ela, aí sim você vai comer dela. Agora, se você olhar por esse ponto, cara, não tem nenhum argumento que te faça, na curiosidade, se servir desse acréscimo na sua, sei lá, no seu feedback da natureza, que às vezes pode estar mais gelado ou mais quente, mais triste ou mais feliz, né? Agora, tem muitas pessoas que crescem na vida com esses entendimentos, né? Essas desorquestrações, e elas acabam ameaçando por esses entraves, né? Esses tipos de radiações trabalhadas, né? Você já ouviu falar de um filme que demorou 13 anos para poder ser feito, porque o ator precisava de crescer para poder representar ele mais maduro? Não sei se é Ben-Hur que chama. Eu sei que tem um filme assim, né? E tem casamentos que as pessoas elas namoram muito tempo para poder desse namoro gerar um coeficiente de adesão que vai suplantar e suportar qualquer eventualidade que ocorra no futuro. E cirurgia é a mesma coisa, cara, né? Ator é a mesma coisa, ele estuda vários anos. Cantor, ele canta há vários anos, né? Sei lá, a disversão da contracena de um gene, de alguém que se nega a algo,
e por se negar a ela, esse negar vira um contra-ataque. Não, um contra-ataque não. Você tem um time de um lado e se vira o adversário e acaba numa competitividade. Nessa competitividade, a pessoa vira máquina de escrever e papel e tinta. E todo o crédito que você dá a isso vira tinta. E essa tinta, ela fisiologicamente, quimicamente altera o seu estar com esse gene, essa representativa do gene, né? Essa maquete, que é uma maquete de descompetição. E assim, cara, não é a vida, a natureza, né? Os doutores, os cientistas que não desrevelam a nós tudo e ganham assim, até mesmo na fantasia de descontar por produto de aparência, ganham muito para poder tá nessa comunidade, nessa academia, de desconfortar os entes, para poder fraturar e configurar as desintimidades que um ser revela ser, até mesmo pelas desbroncas que ele leva da vida. Eu mesmo levo várias broncas da vida. Eu mesmo dou altas broncas em mim. E essas broncas são para me desinstituir sobre referências de dados que eu já tive e de que eu prediz ter por observação, né, por matematificação de eficiência sobre o pressentimento do que poderia acontecer se eu fizesse. Então eu me dou uma bronca para mim, até mesmo para me parar e me atentar sobre essas lógicas, né? Para não sair desvirtuadamente escolhendo qualquer coisa por aí. E é mais ou menos isso, né? Então é basicamente isso que eu queria deixar claro, até pra mim mesmo, né? Isso é mais uma mensagem pro meu eu do futuro, porque chegou um momento que fica inadmissível para nossa descrição eventual de treinar, de treinar esse contato com a natureza, com a virtualidade, deixar de revelar todas esses diferenciais de impulsos que acabam operando positividade ou impositividade no meio, né? E às vezes até contaminando uns aos outros, assim, nesse destemperar. Cara, claro que assim, não é só porque a gente come pão e a receita do pão é gostosa que todo mundo precisa de fazer massa o dia inteiro, né? A gente precisa de ser massa, né? Até porque tem umas massas aí que a variedade delas é assim, é quase que é quase que esqueci a palavra. A palavra
desesperada, né? Validade desesperada, né? Ai, ai. Bom, discussões à parte. Acho que eu coloquei pra fora mais ou menos um resumo de coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não consegue desadmitir por conta da nossa falta de atenção. E a falta de atenção ela é construída, é igual a tecnologia das câmeras, né? Ou dos computadores. As primeiras câmeras, os primeiros computadores, eles eram muito lentos comparados com o que a gente tem hoje em dia, né? A tecnologia de escutar músicas é muito diferente da tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? A comunicação era muito diferente da forma como que a gente comunica hoje em dia. Você vê a representativa dessa comunicação quando você vê aquele telefone, né? Em locais muito chiques. E a pessoa, quando ela queria usar telefone, ela precisava de ir nesses lugares chiques e pagar ou pedir para poder utilizar o telefone, né? E assim, era poucas pessoas que tinham acesso, então a comunicação era diferente, não tinha essa difratação toda. Eu não estou falando que é ruim nem que é bom, é muito dependente ou independente, se é que você me entende, porque se você tem atenção sensitiva, ela se torna independente. E aí cabe na gerência das desintuições e instituições de diferir, né? Diferir e fazer esses exames, buscar do autocontrole, esses ataques que às vezes acontecem nos ambientes. Cara, eu vou te falar a verdade, cara. Tem pessoas que conversam umas com as outras no ambiente, sabe? Conversam assim, um diálogo assim, nada a ver, né? Contando uns casos, nada a ver. Mas se a gente descasca essas conversas, a pessoa ela tá falando que tá ansiosa para receber o pagamento, a outra tá falando que tá ansiosa para poder chegar em casa, a outra tá falando que não sabe se vai fazer nheco-nheco, porque a mulher tá meio estranha. Só que para representar essas dúvidas e essas vontades, tem um que fala assim, tá falando assim, eu não sei se eu vou ter ânimo para cozinhar. Só que para não falar essas coisas que ficam lá no núcleo das atenções, elas vão desvirtuando esses sentimentos com abobrinhas, né? E essas coisas assim. E aí nessas de picar as verdades, elas acabam atingindo a gente com as suas verdades, e aí a gente vai até parecendo um pouco com elas, né? Por conta dessas formas de se descarregar. É basicamente isso, cara. E aí, se você não entendeu, tô nem aí. Sabe o que você faz? Você coloca aí nos comentários assim o que você não entendeu, que aí a gente tenta desentender. Mas o ponto chave é lembrar disso, porque o ser humano é ganancioso e é um baita de um mentiroso, cara. Ele desmente até desencher o saco de si mesmo para poder se sedar e dizer para si mesmo que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, para tirar uma condução de controle para onde ele realmente quer controlar, né? Então, até ele conseguir vencer todas as difrações, ele precisa de
movimentar, falar, fazer alguma coisa para poder continuar insistindo. E aí esse é o ser humano, tá? Mas é basicamente isso. Vou ficando por aqui. Um abraço para você e a gente vai se falando nessas atenções sobre ambientes de trabalho. Eu vou criar essa playlist e vou fazer essas desobservações, até porque se a gente for conviver em ambiente de trabalho, a gente precisa estar atento desde sempre, para poder não carregar adornos de coisas que não deveriam ser adornos, né? Deveriam ser graças, né? Porque olha só o tanto de coisa que a gente tem e a gente não enxerga que tem, não consente que tem, porque por mais que tenha, ainda quer ter mais, né? Não quer dividir, não quer adequação, quer desadequação para poder se sentir superior porque tem mais, né? Complicado, cara. Então a gente vai discervindo essas desinfiltrações para poder filtrar essas questões que vão surgindo. Porque essa é a forma natural. Nós somos seres humanos e de ser humano para ser humano a gente tem que cavar e encontrar a cova correta para poder jogar essas sementes para lá, porque senão as coisas passam a não ter sentido, né? E aí os nossos sistemas sensitivos fode com a gente. Quando pensa que não, a gente tá com a sentença, né, dos pecados capitais nas pontas das nossas vocações, né? Quando pensa que não, a pessoa está comendo mais do que precisa. Quando pensa que não, ela tá sei lá, cada vez com mais vontade de fazer comparações e dessas comparações revelar-se mais rica que as demais. Quando pensa que não, a pessoa tá com inveja caindo dos bolsos, né? Quando pensa que não, a pessoa ela tá soberba, né? Cheia de preceitos encamadados sobre as coisas, e aí ela descarrega no ambiente essas sentenças e desenforca o ambiente, né, com essa desinformação, com esses gostos. E aí a validade deles é muito pequena, eles morrem muito rápido na natureza, cara. E eles são nojentos, acaba que é nojento pra nós, né? Quando a gente nos pega fazendo a mesma coisa, porque a gente levou o ritmo dessas pessoas pra casa. Você entende? Eu acho que se você não entende, uma hora eu acho que você vai conseguir entender, cara. Porque não é brincadeira não. E o maior número de problemas que acontece, que às vezes não tem solução porque a pessoa está tão desamarrada nisso, vem disso, dessa desorquestração, dessa desafinação que leva as pessoas a se desafiarem a ponto de se revelarem sobre essas sentenças, né? Os 7 pecados capitais, né? Então, para desacabar com esses 7, né? Vamos acabar o vídeo por aqui, senão pode ser que
a gente seja sentenciado por uma delas aqui na nossa performance de encontrar os X das questões. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Fui.